Pouco falarei da importância de uma boa educação. Tampouco me deterei provando que a educação hoje corrente é má. 1000 outros o fizeram antes de mim e não me agrada encher um livro com coisas que todos sabem. Observarei apenas que, há infinitos tempos, todos protestam contra a prática estabelecida, sem que ninguém se preocupe em propor outra melhor. A literatura e o saber de nosso século tendem muito mais a destruir do que a edificar. Censura-se com um tom de mestre. Para propor é preciso assumir uma outra postura com a qual a altivez filosófica se compraz menos. Apesar de tantos escritos que, segundo dizem, só tem por fim a utilidade pública, a primeira de todas as utilidades, que é a de formar os homens, ainda está esquecida. Meu assunto era totalmente novo após o livro de Locke, e temo muito que continue sendo depois do meu. Não se conhece a infância no caminho das falsas ideias que se tem. Quanto mais se anda, mais se fica perdido. Os mais sábios prendem-se ao que os homens importa saber, sem considerar o que as crianças estão em condições de aprender. Procuram sempre o homem na criança, sem pensar no que ela é antes de ser homem. Eis o estudo a que mais me apliquei, para que, mesmo que meu método fosse quimérico e falso, sempre se pudessem aproveitar minhas observações. Posso ter visto muito mal o que se deve fazer, mas acredito ter visto bem o sujeito sobre o qual se deve agir. Começai, pois, por melhor estudar vossos alunos, pois com toda certeza não os conheceis. Ora, se lerdes este livro dentro desta perspectiva, creio que ele não carecerá de utilidade para vós. No que diz respeito ao que chamaremos a parte sistemática, que aqui não é senão a marcha da natureza, é ela que mais desconcertará o leitor. Será também por aí, sem dúvida, que me atacarão, e talvez com alguma razão. Acreditarão estar lendo menos um tratado de educação do que os devaneios de um visionário sobre a educação. Que fazer? Não é sobre as ideias de outrem que escrevo, mas sobre as minhas. Não vejo as coisas como os outros homens. Faz muito tempo que me chamaram a atenção para isto. Mas dependerá de mim dar-me outros olhos e exibir outras ideias? Não. Depende de mim não confiar excessivamente em mim mesmo, não acreditar ser sozinho mais sábio do que todo mundo. Depende de mim não mudar de sentimento, mas desconfiar do meu, isto é, tudo o que posso fazer e é o que faço. Se às vezes assumo o tom afirmativo, não é para impô-lo ao leitor, mas para fazer tal como penso. Por que proporia, em forma de dúvida, aquilo sobre que, no que me diz respeito, não tenho dúvidas? Digo exatamente o que se passa em meu espírito. Então aqui é um trecho do prefácio do Emílio, que é a obra do Rousseau voltada à educação. Basicamente, o que o Rousseau vai trazer para a gente em relação à educação? Primeiro, a valorização do lúdico, do bom selvagem, fazer com que o ser humano se volte para aquilo que o homem perdeu com a origem da propriedade privada. Então a educação, ela tem que ser o máximo possível voltada para um resgate moral do ser humano. Mas não um resgate moral no sentido moralista, tal, mas moral dentro dessa perspectiva russoniana de que o homem era superior na natureza e se inferiorizou porque se corrompeu a partir do momento que surgiu a sociedade civil. Então, ou seja, a educação tem que ser lúdica, voltada para a natureza, fazer com que o homem, de alguma forma, volte a estabelecer a sua relação com a natureza. E aí, a valorização da criança. O Rousseau é praticamente o primeiro na história da humanidade que vai colocar a criança como algo que não é um proto-adulto. Ali no trecho que eu li falava isso, né? Vocês cansam de ficar procurando a criança o adulto dentro da criança. A criança não é um mini-adulto dentro do pensamento russoniano. A criança é uma outra coisa. Isso é muito importante dentro da área da pedagogia, né? O Rousseau é um dos primeiros pensadores que vai trabalhar a necessidade de se ter uma outra visão pedagógica
para se trabalhar com a criança. Não vou me aprofundar muito, porque eu não sou pedagogo, né? E como eu já disse mais de uma vez também, não li o livro do Rousseau, tenho, mas não li, o Emílio, mas a verdade sei porque a gente faz curso tal, você lê resumos, enfim. O Rousseau, ele vai defender que a criança ela tem que ser valorizada dentro do que ela é, né? E as coisas têm que ser adaptadas para o que ela é. E não simplesmente fazer a criança se adaptar ao mundo do adulto e voltar àquela ideia de que fazer com que a criança se torne um mini adulto antes dela sim o ser, né, antes de chegar à sua maturidade. Então, é que a educação seja lúdica, respeite a criança como ela é. E aí a natureza é um ponto essencial dentro do pensamento russoniano. Né? Valorizar a natureza, a volta à natureza, é essencial no pensamento russoniano, para que o homem não perca essa inocência inicial. Se para ele a sociedade civil é uma corrupção da natureza humana, se o homem é um ser corrompido dentro da sociedade civil, por que você vai fazer tanta questão de formar a criança como um futuro adulto? Se de repente a criança está mais próxima daquilo que era o ideal do bom selvagem, do homem que nasce bom, do que ficar transformando ele no adulto, que é muito mais aonde está aquele homem que foi corrompido pela sociedade. É muito interessante, porque aqui, e aí eu concluo essa primeira parte da matéria do segundo bimestre, que é a questão da desigualdade social, que de alguma forma eu já estou trabalhando desde o bimestre anterior. Tanto para o Rousseau quanto para o Platão, a questão da educação ela tem um papel fundamental na constituição da sociedade. Para o Platão, a educação ela é quase que um processo seletivo, que vai identificar lá quem é de cada parte e a partir daí formar o cidadão para cumprir as suas funções. Para o Rousseau, é um processo de amadurecimento do ser humano dentro do que há de melhor nele, que se perdeu durante a propriedade com a sociedade, a propriedade privada, essa coisa toda. Então a educação tem que ser um resgate daquilo, fazer com que a humanidade se torne melhor. A gente tem duas visões bastante diferentes sobre educação, mas que ao mesmo tempo elas dialogam. Em que sentido? Porque ambas estão preocupadas com o coletivo, não é? Ou com uma nova construção da coletividade. E aí eu vou deixar como pergunta base para vocês refletirem e vou encerrar o vídeo aí, até de uma maneira meio seca, mas a questão é, será que a educação, o processo educacional que a gente vive hoje, né, não só no Brasil, no mundo como um todo, ele é um processo que realmente está voltado para a coletividade, para o bem comum, para a vontade geral? Com essa pergunta eu me despeço, reflitam, pensem. De repente eu vou até passar alguma atividade, né, para os que são meus alunos, pensando nisso. Mas pensem nessa pergunta, reflitam, para a gente poder, quem sabe em algum momento, quando as aulas voltarem e tal, ou de repente até numa live, a gente possa discutir um pouco sobre esse assunto. Então, eu termino essa videoaula aqui com esse questionamento, ok? Até qualquer hora aí, até as próximas videoaulas, quando a gente vai começar a falar sobre a diferença entre filosofia e religião. Tchau, tchau, gente.